A situação na Ucrânia está prestes a dar uma guinada decisiva. Fontes revelam que Donald Trump está disposto a autorizar o envio de mísseis de longo alcance para Kiev, mas há um detalhe crucial: ele aguarda o aval de Vladimir Putin. Sim, você não leu errado. O ex-presidente americano sinaliza que só avançará com a entrega dos temidos Tomahawk se Moscou der seu consentimento. Enquanto isso, o Kremlin observa em silêncio, calculando cada movimento. Afinal, qual será a resposta de Putin? Uma concessão estratégica ou o início de uma nova escalada? Enquanto isso, no fronte militar, a Rússia insiste em manter sua tática de desgaste. Ataques aéreos contra a Crimeia não alteram a dinâmica da guerra, mas Moscou redireciona seus esforços para sistemas de comando e logística. Cada bombardeio, cada explosão em território ocupado, é tratado como uma afronta à soberania russa. E o pior, o regime não hesita em brandir a ameaça nuclear, transformando cada confronto em um risco real de conflito global. A verdade é clara: a Rússia já entrou na fase final de preparação para uma guerra total contra a OTAN. O que muitos não percebem é que as primeiras ações já começaram, discretas, mas implacáveis. As últimas horas trouxeram revelações explosivas. Na noite de segunda-feira, a Crimeia voltou a ser palco de ataques devastadores. Drones ucranianos atingiram em cheio instalações críticas em Feodosia, provocando incêndios de grandes proporções. Segundo relatos, pelo menos 30 reservatórios de combustível foram consumidos pelas chamas. As autoridades ocupantes admitiram o ataque, mas minimizaram os danos, alegando que mais de 20 drones foram abatidos. No entanto, as imagens que circulam nas redes sociais contam outra história: fogo incontrolável, equipes de bombeiros em desespero e uma infraestrutura vital para o abastecimento das tropas russas seriamente comprometida. Este já é o terceiro grande incêndio em instalações energéticas na região em menos de 2 semanas. No final de setembro, um acidente durante uma soldagem teria causado um incêndio em uma refinaria local. Poucos dias depois, as Forças Armadas da Ucrânia atingiram um terminal marítimo de petróleo, que ardeu por mais de 48 horas. Agora, o alvo foi novamente a infraestrutura que sustenta a máquina de guerra russa na Crimeia. Moscou não pode mais ignorar: cada golpe ucraniano enfraquece sua capacidade operacional e expõe sua vulnerabilidade. Enquanto isso, na fronteira com a Estônia, um novo capítulo da guerra híbrida se desenha. Uma unidade de homens armados sem insígnias ou identificação foi avistada em uma estrada que cruza o território russo. As autoridades estonianas reagiram imediatamente, bloqueando o trecho e acionando alertas máximos. Analistas do Instituto para o Estudo da Guerra apontam que este pode ser o início da fase zero, um período em que, embora não haja confronto aberto, o Kremlin já está criando as condições políticas, psicológicas e informacionais para uma futura agressão. Não é coincidência. Em setembro, caças russos invadiram o espaço aéreo estoniano. Ao mesmo tempo, Moscou intensificou campanhas de desinformação e ciberataques contra países europeus. Agora, com o surgimento desses homens verdes na fronteira, a estratégia fica clara: testar a reação do Ocidente, semear o caos e preparar o terreno para ações mais ousadas. A pergunta que fica é: até onde Putin está disposto a ir? E como se não bastasse, uma emergência no Atlântico acendeu o alerta vermelho na França. Uma submarino nuclear russo, o B-260 Novorossiysk, emergiu repentinamente próximo à costa bretã após sofrer uma grave avaria. Segundo relatos, houve um vazamento de combustível no sistema de propulsão, colocando a tripulação em risco iminente de explosão. Sem recursos técnicos a bordo, os marinheiros foram forçados a despejar parte do combustível no mar para evitar uma catástrofe. A Marinha Francesa enviou uma fragata para monitorar a situação, enquanto a OTAN foi notificada. Embora as autoridades afirmem que o incidente está sob controle, a presença de um submarino russo em águas europeias, em condições precárias, é motivo de profunda preocupação. A ironia é cruel. Há pouco mais de uma década, a Rússia acreditava que esmagaria a Ucrânia em questão de dias. Hoje, no 4º ano de uma guerra brutal, sua presença militar no Mediterrâneo foi reduzida a quase zero. A frota que antes ostentava poderio agora se resume a uma única embarcação, retornando para casa após meses de operações. O Novorossiysk, que deveria ser um símbolo de força, tornou-se mais um exemplo da decadência do poderio naval russo. E o pior, este não é um caso isolado. Em setembro, o mesmo submarino já havia apresentado problemas técnicos no Mediterrâneo. Agora a avaria se repete, desta vez em águas europeias. A mensagem é clara: a Rússia está perdendo a guerra não apenas no campo de batalha, mas também em sua capacidade de projetar força.
Mas voltemos ao ponto central, a possível entrega de mísseis Tomahawk à Ucrânia. Trump, em seu estilo característico, transformou o assunto em um jogo de poder. Durante um voo para Israel, ele sugeriu que poderia ameaçar Putin com o envio das armas caso a guerra não seja encerrada. Posso dizer a ele, se não resolvermos isso vamos mandar os Tomahawk. E eles são devastadores. A Rússia não quer isso, e nós também não, declarou. A retórica é típica do ex-presidente, ambígua, calculada, mas carregada de implicações. Enquanto isso, em Kiev, as autoridades garantem que caso recebam os mísseis, seu uso será estritamente limitado a alvos militares. No entanto, persistem dúvidas sobre o controle dessas armas e o risco de uma escalada imprevisível. Até mesmo o ex-presidente russo Dmitry Medvedev não perdeu a oportunidade de reagir, como sempre, com ameaças veladas e provocações. O que tudo isso significa? Que estamos à beira de um momento decisivo. Cada decisão, cada movimento pode alterar o curso da guerra. E é por isso que sua atenção é tão importante. Cada compartilhamento, cada curtida, cada comentário ajuda a levar essas informações adiante. Você é parte fundamental desse processo. Sem o seu apoio, milhares de pessoas ficariam no escuro, sem saber o que realmente está acontecendo. Continue conosco porque a verdade precisa ser ouvida. E juntos faremos a diferença. E agora, o que vemos? Um vislumbre de esperança em meio ao caos, mas também um lembrete de que a paz é frágil e exige vigilância constante. Cada passo dado rumo à estabilidade pode ser desfeito em um instante se não permanecermos atentos. O acordo histórico que libertou reféns e abriu caminho para um cessar-fogo na faixa de Gaza não é o fim da jornada, é apenas o começo de uma nova fase, onde cada detalhe conta. Imagine por um momento, famílias reencontrando seus entes queridos após anos de angústia, crianças que só conheciam o medo agora respirando alívio, comunidades inteiras tentando reconstruir o que foi destruído. Isso não aconteceu por acaso. Foi o resultado de pressão, negociação e, acima de tudo, da coragem de quem não aceitou o silêncio como resposta. Mas não se engane, os desafios ainda são imensos. Grupos armados se reorganizam, fronteiras são testadas, e a sombra de novos conflitos paira sobre regiões já marcadas pela violência. E é aqui que você entra. Cada informação compartilhada, cada debate levantado, cada voz que se recusa a ser calada faz diferença. Quando você escolhe disseminar a verdade, está ajudando a construir um futuro onde a paz não seja apenas um intervalo entre guerras, mas uma realidade duradoura. Não subestime o poder da sua participação. Em um mundo onde as narrativas são distorcidas e os fatos são manipulados, sua atenção é uma arma contra a desinformação. Olhe para o que está acontecendo nas fronteiras do Afeganistão e do Paquistão. O que antes eram tensões pontuais agora ameaça escalar para um conflito de proporções devastadoras. Cada bombardeio, cada resposta militar, cada declaração inflamada é um lembrete de que a estabilidade é um equilíbrio delicado. E se não estivermos preparados para agir, para exigir transparência e responsabilidade, quem o fará? A história não se escreve sozinha. Ela é moldada por aqueles que escolhem não virar o rosto, que insistem em buscar a verdade mesmo quando ela é inconveniente. Você faz parte desse grupo. Seu engajamento, sua curiosidade, sua recusa em aceitar versões simplistas são o que mantém a chama da justiça acesa. Então, continue conosco. Compartilhe, questione, discuta. Porque quando a verdade é ouvida, ela não apenas ilumina, ela transforma. E lembre-se, o mundo não muda de uma hora para outra. Mas cada pequeno ato de resistência, cada vez que você escolhe estar informado e informar os outros, é um tijolo na construção de um amanhã melhor. Não deixe que o cansaço ou a descrença o impeçam. Juntos, somos mais fortes. Juntos podemos ser a diferença.